Uma das perguntas que tem provocado mais dificuldades, muitas perplexidades em cristãos sinceros ao longo da história, talvez seja porque o mal existe. Isso parece ser um dilema que assombra muitas pessoas. Talvez nós mesmos já tenhamos feito alguma pergunta com essa natureza. Por que Deus permite que os homens ímpios continuem existindo e alguns até prosperando? Sabe, diante de uma pergunta como essa, e eu creio que isso para alguns é um dilema, muitos sentem dificuldades. Até mesmo Asaf, quando se deparou com a prosperidade dos ímpios, por muito pouco ele não sucumbiu. Mas veja que a resposta para essa pergunta veio exatamente no lugar da adoração. Quando nós abrimos as nossas Bíblias no Salmo de número 73, nós percebemos como que esse dilema, essa pergunta que esmagava o salmista, foi respondida e toda essa preocupação foi completamente removida. Quando nós olhamos o Salmo 73, é um salmo de Asaf, e o salmo trata sobre o problema da prosperidade dos maus. No verso de número 2, o texto diz: "Quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Mas por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos." Então, Asaf contemplava os perversos e a prosperidade desses homens, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Quando nós vamos no verso de número 11, Asaf não tinha dúvidas a respeito da bondade de Deus. Ele só não conseguia entender por que os ímpios, por que os homens maus, os homens perversos, que estão num mundo que está sob o governo de um Deus bondoso, esses homens ainda subsistem e ainda prosperam. No verso de número 11, o texto diz assim: "E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência." Perceba como que os pés de Asaf estão quase resvalando, os joelhos vacilando. Parece que Asaf vai sucumbir. Mas olha aí para o verso do número 16. O texto continua: "Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus." Veja, no lugar da adoração, no ambiente da presença, "e atinei com o fim deles." Então, quando Asaf adentra ao templo, no lugar da adoração, ele pode então discernir que o que de fato será decisivo não é somente o processo, é de fato como isso tudo vai terminar. Porque talvez no processo os ímpios estão prosperando, mas e o fim deles? Então Asaf consegue discernir essa realidade. O dilema é removido do seu coração. Abacuque, após receber uma visão profética, saber profeticamente que a nação de Judá seria julgada pelos caldeus, e eu estou falando de uma nação ímpia, de homens maus, ele se encontra também em uma profunda dificuldade, em perplexidade. Por quê? Ele não consegue entender o que Deus está fazendo. Quando abrimos as nossas Bíblias em Abacuque, no capítulo 1, verso 12 e 13, veja o que Abacuque diz. Ele está no lugar de oração. "Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos? Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo." E veja como ele aponta para esse povo. Ele está falando dos caldeus. Ele está falando de uma nação ímpia. Aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja que agora Abacuque parece também ter uma dificuldade muito semelhante à que Asaf teve. Porque ele entende que profeticamente havia um juízo vindo contra a nação de Judá. Só que a vara desse juízo é uma nação ímpia.
são os caldeus. E aí Abacuque não consegue entender, como assim? Nós somos o teu povo, nós somos um povo separado, como o Senhor pode trazer essa nação de homens perversos para nos julgar? O que está acontecendo? E novamente, o profeta, para discernir o que está acontecendo, ele precisa também ser levado a um lugar. Asaf foi levado ao lugar da adoração, Abacuque é levado ao lugar da oração, ele é levado ao lugar da intercessão, porque agora o profeta sobe para a torre de vigia, para o lugar de intercessão, e então ali ele encontrará a resposta da sua própria queixa. Está dentro do próprio livro de Abacuque. Quando você olha o capítulo 2, no verso de número 1, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. E veja que quando o profeta vai até esse lugar, ele descobre que o justo viverá pela fé. Às vezes não somos capazes de entender o que está acontecendo, porque o mal ainda existe, porque esses homens perversos por vezes parecem prosperar tanto, e aí Abacuque vai entender que o justo viverá por sua fé. E o próprio Deus traria a recompensa dos caldeus. Essa recompensa é descrita dentro do próprio capítulo de número 2, quando 5 ais são declarados de maneira profética sobre os caldeus. Ou seja, Deus trará juízo a todas as coisas. Por fim, quando eu pensava sobre essa pergunta, por que o mal existe? O Senhor também me lembrava de Salomão, porque até Salomão, em sua investigação a respeito da vida e de tudo que está debaixo do sol, de toda a obra humana realizada debaixo do sol, ele também percebeu que alguns perversos são sepultados com honra, são sepultados como homens honrados, ao passo que homens justos são esquecidos. Homens justos são colocados de lado, e por vezes, a própria percepção de Salomão, sepultados sem a devida honra. Isso está dentro do livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8, um livro que nós estudamos aqui no Imersão. O verso de número 10 de Eclesiastes diz assim: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso. Veja o que Salomão está dizendo: homens maus, ímpios, perversos, entrando no seu repouso, sendo sepultados como homens de honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, ou seja, os que temiam o Senhor, os justos, estes foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Veja o verso de número 11. Visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ele percebe, sabe por quê? Alguns acabam cedendo a essa tentação porque não conseguem perceber que o juízo não aconteceu no momento em que ele está esperando. E é isso que o coração do homem, por vezes, está procurando. Esse homem fez algo mal, ele precisa pagar por isso. E aí, por algum motivo que eu creio que isso está debaixo do mistério do Senhor, esse homem não recebe aparentemente nenhum castigo por aquele mal que ele havia cometido. E aí, os filhos de Deus olham para isso e começam a resvalar. Parece o dilema de Asaf. Mas o texto ainda continua, porque Salomão, no verso número 12, diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, veja o que ele está dizendo, mesmo que esse homem faça 100 vezes esse mal, ele repita isso de maneira incessante, e ele não morra, ainda seja um homem de vida longa. Aí você fala assim, mas o que está acontecendo? Olha o que Salomão diz: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Aqui a gente consegue responder essa pergunta. E eu oro para que a gente não tenha dificuldade com essa resposta. Porque por muitas vezes cristãos sinceros tropeçam e não sabem responder porque o mal existe. Mas aqui nós entendemos que o fim desses homens está nas mãos de Deus. Da mesma maneira, existe um bem nas mãos do Senhor que está reservado para todos aqueles que o temem. Note que Asaf, Abacuque, Salomão, de alguma maneira nos servem de modelos sobre como buscar as respostas para essas questões que eu considero que são questões difíceis da nossa vida.
Eu sei que se nós não encontrarmos essas respostas em Deus, nós vamos ficar com dúvidas na nossa fé. E eu oro para que a nossa fé cresça aqui nessa noite. As nossas respostas estão no lugar da adoração, estão no lugar da intercessão. As nossas respostas, como Salomão recebeu, estão na sabedoria e na revelação de Deus. E o que é extraordinário é que esses mesmos recursos que estavam sobre a vida de Asaf, sobre a vida de Salomão, que estavam sobre a vida de Abacuque, esses mesmos recursos estão sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Eles estão liberados e são acessíveis para cada um de nós. Talvez você se pergunte, mas Zeca, por que você está fazendo essa introdução olhando para o texto que nós acabamos de ler em Joel, capítulo de número 3? Joel pôde contemplar o modo como Deus restauraria o seu povo de uma forma completa. Nós falamos isso nas ministrações passadas. Uma restauração em níveis materiais, mas também, essencialmente, em níveis espirituais. Não adianta você ter todos os tesouros do mundo se o Espírito não estivesse sobre as nossas vidas. Então, quando o Senhor nos restaura, Ele nos restaura de maneira completa. Mas agora, o profeta percebe que essa mesma estação de favor, essa mesma estação de restauração, de restituição, de bênção, ela se consumará em um contundente dia de vingança. E isso é muito importante para nós. Precisamos discernir o que significa o dia do Senhor. Todos nós levantamos as nossas mãos e clamamos Maranata. Mas o que isso significa? O que representa aguardar o dia do Senhor? Joel percebe que esse dia, que é uma estação de favor, de restauração, de restituição, se consumará no contundente dia da vingança do Senhor contra os seus inimigos. E esse é o quadro completo da obra do Messias. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 61, no verso de número 2, nós entendemos que o ungido do Senhor, ele foi ungido, o Espírito do Senhor está sobre o Messias, sobre o ungido do Senhor, o Cristo. Mas para quê? Pregoar boas novas aos quebrantados, nós glorificamos sobre todas essas coisas, mas o verso de número 2 desse capítulo de Isaías 61, diz que ele também veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Esse é o quadro completo do dia do Senhor. Quando Jesus lê esse texto na sinagoga em um sábado, ele lê Isaías, capítulo número 61, ele lê o verso número 1, e no verso de número 2 ele vai até o ano aceitável, e ali ele fecha o rolo, ele não continua. E aí talvez alguém se pergunte, mas Zeca, por que ele parou exatamente ali? Porque naquele momento ele estava inaugurando o ano aceitável do Senhor. Mas e o dia da vingança? Ele vem. Ele vem. Ele parou exatamente no ponto do ano aceitável do Senhor, porque ele estava consciente da sua missão. Ele precisava ir para a cruz, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, restaurados, restituídos. Ele mudou a nossa sorte, ele mudou a nossa história. Mas a obra completa, o quadro completo é o ano do favor e o dia da vingança do nosso Deus. E é isso que Joel está nos mostrando. Quando nós olhamos para o livro de Joel e pensamos que Joel está falando apenas de Pentecostes, nós não fomos exatamente no ponto que Joel está tocando. A mensagem do profeta de Joel não é Atos 2, não é um dia de Pentecostes. A mensagem de Joel 2 é: o dia do Senhor está perto. Mas então o que é Pentecostes? Tremam, chorem, porque Pentecostes é um sinal de que esse dia já foi inaugurado e o fim dos séculos já está sobre nós. A igreja precisa acordar. É por isso que no capítulo de número 3 de Joel, no verso de número 1, ele já inicia dizendo: eis que naqueles dias e naquele tempo. Veja como a perspectiva profética nos permite ver o dia do Senhor numa série de eventos escatológicos. Deixa eu repetir algo aqui que eu já disse anteriormente, até para que todos nós possamos caminhar juntos. Quando a gente fala de perspectiva profética, a gente pode pensar na maneira como contemplamos uma cadeia de montanhas. Quando você olha uma cadeia de montanhas, se saíssemos daqui para a região serrana, nós vemos todas as montanhas muito próximas uma da outra. Mas à medida que nos aproximamos dessas montanhas, nós descobrimos que essas montanhas estão distantes uma da outra, e até a quilômetros de distância. Mas a gente está olhando para uma mesma cadeia, a gente está olhando para uma só coisa. A perspectiva profética nos permite contemplar o dia do Senhor dessa maneira. Porque talvez alguém diga: Zeca, mas o dia do Senhor não é somente um dia. Mas à medida que esse momento se aproxima,
nós percebemos que existem eventos, sinais, marcas que caracterizam essa estação. O dia do Senhor já foi inaugurado na cruz do Calvário, mas esse dia ainda aguarda a consumação. E esse é o anseio da igreja. O ano do favor do Senhor, o ano do favor de Deus está sobre as nossas vidas, mas o dia da vingança virá sobre aqueles que não estiverem escondidos em Cristo Jesus. Por isso a nossa mensagem é urgente, por isso que o Evangelho é um Evangelho de salvação e precisa ser declarado com urgência mesmo, porque esse dia está próximo. Nós precisamos anunciar no tempo aceitável, nessa estação de favor. Nós entendemos que se rasgarmos os nossos corações, e isso é a mensagem de Joel, se rasgarmos os nossos corações, ajustarmos as nossas condutas de acordo com o chamado do Senhor, Ele mesmo nos promete: eu mudo a sorte de vocês. Ele mesmo nos garante. Na cruz, Jesus se entregou por amor a nós, mas para que também pudéssemos ser restaurados e feitos filhos de Deus, porque todos aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe, a mudança da sorte de Judá e Jerusalém, como o Joel diz aqui no capítulo 3, é isso que ele diz: naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Entenda que essa mudança de sorte de Judá e de Jerusalém está completamente conectada à obra da cruz. A nação de Judá, historicamente, enfrentaria opressões. Judá foi levado para um cativeiro, mas essa mesma nação também descobriria que só o Senhor pode restaurar a sua sorte. É isso que eles mesmos cantavam. Eles cantavam isso. Se você abrir o Salmo de número 126, provavelmente você saiba esse salmo até de cor. O texto do salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles descobrem quem de fato é capaz de mudar a sorte deles. Mas somente em Cristo Jesus, somente na revelação do Messias, a salvação de Judá e de todos os povos, é que essa redenção, essa salvação se tornará plenamente conhecida. É em Cristo, porque o ano aceitável também está disponível para Israel. Nós não podemos pensar que os judeus são como se fossem apenas rejeitados e esquecidos por Deus. Quando lemos Romanos, capítulo número 11, há uma promessa de restauração. Não estou afirmando que todo israelita ou qualquer descendente de Israel será salvo, porque para ser salvo é necessário crer no Messias. Mas eu te garanto que essa salvação já está chegando em Israel. Existem judeus messiânicos que creem em Jesus, existem igrejas cristãs dentro de Jerusalém. O Evangelho está salvando. Há um remanescente também em Israel. Há uma obra que está em continuidade. Então, quando Joel contempla essa mudança de sorte da nação de Judá e de Jerusalém, ele não está falando apenas de um livramento de cativeiro. Ele está falando de uma mudança de sorte que aponta para a eternidade. Uma mudança de sorte que também alcançou as nossas vidas, que mudou o nosso destino, que mudou a nossa história. Então, Joel está falando dessa mudança de sorte. Nesse ambiente de favor, o verso de número 2 diz o seguinte, Joel 3, verso 2: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Veja que o mesmo Deus, que até esse ponto da profecia de Joel era um Deus de restauração, um Deus que havia restaurado a sorte do povo, esse mesmo Deus é alguém que convoca todas as nações para um reto juízo. Isso deve nos chamar a atenção. Os perversos pensam que podem fazer qualquer coisa. Eles pensam que estão no controle, podem fazer o que vier na sua cabeça e fazem pensando que estão impunes. Contudo, tudo isso só estará na mente deles até o momento em que eles perceberem que o contundente dia da vingança do Senhor chegou. Os homens perversos, por vezes, acham que são donos das suas próprias vidas e por isso agem dessa maneira. Só que existe um dia em que todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. O verso número 2 fala sobre o vale de Josafá,
A localização exata desse vale é desconhecida, mas eu acredito que, ao invés de nos preocuparmos com a geografia, a localização exata desse vale, talvez entender o que significa a própria expressão Josafá. Em hebraico, Deus julga. É isso que significa o nome Josafá. Deus julga. Desse mesmo capítulo, no verso de número 14, o vale de Josafá é chamado de Vale da Decisão. A imagem aqui é de um tribunal, onde o próprio Deus se assentará e julgará todas as coisas. Aqui todos nós podemos contemplar os retos juízos do Senhor. Nós somos chamados a olhar para Ele, mas sabendo que nós estamos escondidos em Cristo. E se assim fizermos, olharmos para esse que é o reto juiz e que julgará todas as coisas, o nosso coração passa a ser protegido do dilema de Asaf. Porque, meu irmão, você está olhando para esse mundo e o que tem de maldade? E parece que a maldade é sem fim e que esses homens não recebem o que é devido. Mas o que nós acabamos de ler aqui em Joel é que há um dia em que todas essas coisas serão julgadas. Há um dia em que todos serão levados ao vale da decisão. Então, quando o perverso aparentemente prevalecer em sua maldade, não fique preocupado. Saiba que Deus trará todas as coisas, todas as obras à luz. Sejam elas boas, sejam elas más, e cada um receberá a sua devida recompensa. E eu digo isso com muito temor, porque quando Paulo escreve à igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo número 5, no verso de número 10, veja o que ele escreve para os de dentro, ou seja, ele escreve para a igreja, ele escreve para nós. Ele diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A maneira como nós vivemos importa. E isso é decisivo para nós. Então, quando Joel contempla esse grande dia dentro do vale de Josafá, todo o dilema, todas as preocupações sobre como Deus trará sua justiça são resolvidos. Essas preocupações são dissipadas. Quando olhamos para Joel, ele está nos apontando para esse dia contundente do Senhor que virá e nos descreve com detalhes. Mesmo se você está esperando a vinda de Jesus, é necessário que venhamos ganhar entendimento e discernimento do que isso de fato significa. Senão, mesmo, corremos o risco de passar a nossa vida inteira dentro da igreja, esperando Cristo, mas não da maneira correta. Joel está sacudindo a nação de Judá. Olhe para o verso de número 3. Essas nações, que são chamadas para o vale de Josafá, Joel prossegue. Lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Historicamente, nós reconhecemos que a nação de Israel não foi assolada apenas por opressões de inimigos e cativeiros. A nação de Israel enfrenta pressões historicamente. É um povo que está na diáspora, que está na dispersão até hoje. Ah, mas o Estado de Israel foi reconhecido, mas quantos estão espalhados sobre a face da terra? Quando olhamos para a história moderna e pensamos no que significou o Holocausto, milhões de judeus sendo mortos. Um povo que foi massacrado durante toda a história. Os conflitos atuais que ocorrem hoje no Oriente Médio, a gente está acompanhando todo aquele conflito dentro da faixa de Gaza, os olhos de todas as nações focados no Oriente Médio, em Israel. Tudo isso está envolvido com o que Joel está falando. Não é apenas sobre um momento bíblico, ele está falando da nação de Israel como um todo, porque a natureza caída desse mundo revela homens que estão em constante rebelião contra Deus. Esse mundo está em rebelião contra Deus. A natureza desse mundo é rebelião contra Deus. O próprio príncipe deste século é o rebelde em relação à vontade do próprio Deus. Agora pare para pensar, se esse mundo é mergulhado nessa essência, nessa natureza, a consequência inevitável disso é que o mundo sempre estará no encalço do povo do Senhor. É por isso que nós hoje ainda somos perseguidos. E entendemos
que essa perseguição é por causa de Cristo, é porque amamos a Cristo. Se deixarmos de amar a Cristo, nós vamos nos alinhar com os princípios deste século e você vai perceber que o atrito diminui. Mas que os nossos corações estejam enraizados na palavra da verdade até o último dia das nossas vidas. Venha o que vier, haja o que houver, os nossos olhos em Cristo. E nós não negociaremos os nossos princípios que estão não enraizados nos nossos próprios pensamentos ou vontades, mas cremos que há uma boa, perfeita vontade, agradável vontade de Deus que está reservado para nós. Essa perseguição em que a nação de Judá, Israel, o povo do Senhor, durante toda a história da humanidade, essa perseguição, biblicamente, é real. Os profetas viram isso. E para que nós não tivéssemos dúvidas, talvez, não, Zeca, essa perseguição foi só Israel, só Judá. Nós vamos viver agora um tempo em que vamos pregar o Evangelho e chegará um momento em que não haverá mais atrito e então virá o Senhor. Eu estou falando isso muito consciente, porque existem linhas escatológicas que vão por esse caminho. Contudo, quando você abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 2, esse versículo nos traz a interpretação da figura do dragão dentro do livro de Apocalipse. Você talvez já tenha lido Apocalipse e falou, cara, tem um dragão aí, que dragão é esse? Como assim? Verso número 2 diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Eu li esse versículo para a gente poder voltar até o capítulo número 12. Veja o verso de número 17. O texto diz, irou-se o dragão contra a mulher. Peraí, a gente já sabe quem é o dragão, é o diabo. Então o próprio livro de Apocalipse nos traz a interpretação. Por vezes a gente fica, mas peraí, quem é esse dragão? No próprio livro de Apocalipse nos diz. Por isso eu fui primeiro no capítulo número 20, para que você pudesse entender que quem está irado aqui é o diabo. Quem está irado aqui é Satanás, a antiga serpente, aquela lá do Éden. Irou-se contra a mulher. A imagem dessa mulher, não posso entrar aqui com muitos detalhes, mas quando olhamos a estrutura desse capítulo, entendemos que essa mulher aponta para Israel. Veja o verso número 1, para que não fique dúvidas. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua, debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12 estrelas, 12 tribos. Lembra do sonho de José? Sol, lua, estrelas. A imagem dessa mulher aponta para Israel. E essa mulher, no capítulo 12 de Apocalipse, fica grávida. E sabemos que a nação de Israel é a nação que tem a responsabilidade e o privilégio de carregar a semente do Messias, do Cristo. Volte para o verso de número 17. O dragão está irado contra a mulher, ou seja, contra Israel, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem é a continuidade espiritual do Israel do Antigo Testamento? A igreja. Nós somos a continuidade. Entenda que nós não somos outro povo. O Senhor só tem um povo. Lembra quando eu disse aqui, alguns minutos atrás, que Deus tem uma promessa que ainda está viva sobre Israel, há remanescentes de Israel, não que eles sejam outro povo, mas nós somos um só povo. Só que uma vez que o plano do diabo de tentar destruir a semente, o Cristo, falhou, porque na cruz Jesus venceu, agora a ira do diabo se volta para quem? Para aqueles que continuam. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, irmão. Eu posso dizer uma coisa, que os nossos olhos espirituais se abram, porque o diabo está irado. Tem gente que diz, quando passa uma dificuldade, olha, o inimigo está furioso. Meu irmão, acorda. O diabo vive furioso. Desperta. É porque, por vezes, o Senhor permite que venhamos perceber essa fúria para entender que estamos debaixo de uma batalha espiritual. O diabo não tem um dia que ele levante, não, hoje eu estou tranquilo. Ele vive constantemente em fúria. Mas que em nome do Senhor Jesus possamos nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Mas a gente precisa amadurecer. A gente precisa criar raiz. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a perseguição continua. Então, historicamente, Joel vê essa perseguição. Ele vê essa perseguição sobre a nação de Judá. Mas essa perseguição, espiritualmente, é contra o povo do Senhor. É uma perseguição que continua até hoje. E os inimigos de Judá, quando olhamos para a história da nação, eles não só fizeram prisioneiros
Não, eles venderam crianças. É isso que Joel está vendo. Crianças eram trocadas por meretrizes. Meninos eram trocados, feitos como moeda, por uma noite, por um momento com prostitutas. Meninas eram vendidas a troco de vinho, embriaguez e devassidão a custo de vidas. Joel está denunciando aqui a prática maligna de tráfico humano. Você entende que nós estamos falando de algo que continua acontecendo no nosso século? E nós precisamos declarar a palavra nesse tempo. E ao mesmo tempo com uma certeza de que talvez não possamos alcançar todas essas áreas. Como o nosso coração arde pela possibilidade, se eu pudesse resgatar todas essas crianças em um só dia. Talvez nós não consigamos, mas eu posso te dizer uma coisa: no grande dia, esses serão trazidos para o vale de Josafá. Por isso que o Senhor é a nossa justiça. Não fazemos justiça com as nossas próprias mãos. O Senhor é a nossa justiça. Quando você volta para Joel capítulo 3, o verso número 4, agora o próprio Deus faz uma pergunta. O Senhor está inquirindo as nações. Veja o texto. Que tendes vós comigo, Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia? É isso? Vingança que quereis contra mim? Se assim quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. O Senhor agora está inquirindo as nações na imagem de apenas 3 nações, mas entenda que essas 3 nações fornecem uma imagem profética de algo maior. Não é somente sobre Tiro, sobre Sidom ou sobre a Filístia, é sobre todas as nações da terra, é sobre todo o homem mau que está sobre a face da terra. E aí veja como é interessante que talvez você conheça a história do povo de Israel e sabemos que os filisteus, historicamente, são inimigos antigos da nação de Israel. Basta pensar na batalha tão conhecida entre Davi e Golias. Nós estamos falando de Israel contra a Filístia. Nós estamos falando do povo do Senhor contra os filisteus. São inimigos antigos. Então Deus está falando assim, sabe aqueles inimigos antigos? Aqueles que parecem que estão até esquecidos, nenhum deles escapará. Só que aí surge uma imagem interessante, porque ele também fala sobre Tiro e Sidom. Tiro e Sidom não eram inimigos da nação de Israel. Em algum momento da história, foram até nações que estabeleceram relações diplomáticas, comerciais muito favoráveis. O Templo de Salomão foi construído com recursos que vieram de Tiro. Entretanto, embora não houvesse um inimigo militar, político, outro inimigo surge exatamente dentro dessa relação entre Israel e os fenícios, Tiro, Sidom. Porque durante o período do reino dividido, e você vai lembrar isso comigo, houve um rei de Israel que se casou com uma princesa sidônia. Eu estou falando de Acabe, que se casou com Jezabel. E descobrimos então que Sidom não era um inimigo político, mas se tornou um inimigo espiritual. Porque por causa do casamento de Acabe com Jezabel, a nação de Israel afundou na idolatria. Acabe construiu uma casa para Baal dentro da capital, em Samaria. E grande foi a ruína. Foi um período em que os profetas estavam sendo perseguidos e mortos. Você conhece o período da vida de Elias e de Eliseu. Então esses inimigos, embora não fossem políticos, eram inimigos espirituais. E por que isso é tão importante? Nós aqui também precisamos estar conscientes que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue. A batalha que está sendo travada aqui nessa noite é uma batalha espiritual. Por isso nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque à medida que nos revestimos, nós estamos sendo habilitados para esse ambiente de batalha que é contra principados, contra potestades. Então quando nós oramos, e veja isso como é tão poderoso, talvez não sejamos capazes de, nesse momento, ir até um lugar onde uma criança está sendo vendida. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos ao Senhor, creia, meu irmão, que é nesse campo de batalha que nós precisamos estar. O nosso coração queima para trazer e fazer o resgate, mas não é sobre a força do nosso próprio braço. É o momento de clamarmos ao Senhor, de nos posicionarmos no lugar de oração. E Deus está olhando para tudo isso, e Ele olha para essas nações, e a pergunta que Deus faz é: vocês querem vingança contra mim?
Isso ecoa a fúria do mundo contra Deus. Quando você olha o Salmo de número 2, e esse salmo é um salmo messiânico. A letra desse salmo revela a inimizade do mundo contra Deus. Veja o que diz o Salmo 2, verso número 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra quem? Contra o Senhor e contra o seu ungido, o Cristo. É um salmo messiânico. E o que eles dizem? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O mundo rejeita se aproximar de Deus. O mundo rejeita a rendição a Cristo Jesus. É por isso que existe esse atrito, a fúria do mundo, a fúria das nações contra Deus. Mas a resposta agora é dada pelo próprio Senhor, porque Joel pode perceber essa resposta. Ele diz: vocês querem vingança contra mim? Eu farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. É Deus dizendo: eu trarei aquilo que vocês querem levantar contra mim e derramarei sobre a vida de vocês. Todo esse lugar onde nós entendemos que as palavras, a rejeição, essa rebelião contra Deus são como sementes, porque eles semeiam a destruição, eles semeiam vingança. Aí Deus diz: vocês estão semeando isso? Se preparem para a colheita. Aí eu declaro Gálatas 6 aqui, verso número 7. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. E o apóstolo diz: porque de Deus não se zomba. Só que o ponto para nós é que a colheita sempre é maior do que a semente. Ninguém planta um grão de milho dizendo: estou esperando colher um grão de milho. Você planta um grão de milho esperando colher no mínimo uma espiga. As nações haviam semeado destruição. Eu tentei imaginar o que seria essa colheita. É terrível. Por isso Joel diz que o dia do Senhor é o grande e terrível dia do Senhor. Volte para Joel, capítulo número 3, versos 5 e 6 dizem: visto que levaste a minha prata e o meu ouro e as minhas joias preciosas meteste nos vossos templos e vendestes os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus limites. Isso aqui é a semente. Lembra que eu disse que eles estavam semeando? Eles pensavam que tinham saqueado a prata e o ouro de Judá. Mas você pode ver aqui o que está sendo dito pelo profeta? Vocês levaram o meu ouro. Quem está dizendo isso aqui é o Senhor. É a minha prata. No vale da decisão, eles descobririam da maneira mais trágica quem era o verdadeiro dono dos tesouros que haviam sido levados. Sabe, Nabucodonosor, quando leva a nação de Judá para o cativeiro, os utensílios sagrados do templo foram levados como despojos de guerra. Esses despojos eram colocados nos tesouros particulares do rei. Então o rei, nos seus momentos de arrogância, de loucura, ele podia entrar dentro das suas salas de tesouros e ali ver algo que estava dentro do templo do Senhor. Mal ele sabia que aquela prata, aquele ouro que foi tirado de dentro do templo, pertence ao soberano do universo. E é isso que deve nos posicionar, meu. O objetivo da venda dos filhos de Israel, como nós falamos aqui há pouco atrás, o objetivo de vender os filhos de Judá é revelado nesse versículo. É para os apartar para longe dos seus limites. Ou seja, eles vendiam para o mais longe possível para dificultar ou até tornar impossível o retorno para a terra natal. E isso é uma estratégia maligna que também atua no âmbito espiritual. O nosso adversário, a saber, o diabo, Satanás, ele não quer apenas nos destruir. Seus intentos também incluem te afastar da presença dele, te afastar das promessas dele, te afastar do relacionamento com ele. A vontade do inimigo, irmão, é te levar para o mais longe possível da presença. É assim que ele trabalha, para que os filhos de Judá fossem incapazes de voltar para a sua terra natal, reencontrar o caminho. Mas quando nós olhamos para o alto, nós encontramos o nosso Deus, que é o bom pastor, que deixa as 99 lá no aprisco, e nós que estávamos lá nesse mundo, desgarrados, perdidos, em nossas lamas, nossos charcos de pecado, feridos, ele vai até nós, e ele não vai deixar nenhuma das suas ovelhas se perder. Ah, meu Deus. Ah, mas já tem 99 no aprisco, mas ele vai até aquele lugar, onde ninguém pode ir para nos trazer de volta.
quando ninguém era capaz de encontrar o caminho. E é por isso que nós fomos restaurados. Quando não tínhamos a capacidade de encontrar o caminho de volta pelos nossos próprios recursos, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, então Ele mesmo vem a nós. E o braço do Senhor é estendido a nós, meu. É por isso que você está aqui nessa noite, meu. É porque Ele veio até nós. É porque quando olhamos para a cruz, nós encontramos um escândalo que esse mundo não é capaz de discernir. O cristianismo é completamente de qualquer outra religião, porque as religiões do mundo inteiro revelam o homem tentando alcançar Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o próprio Deus vindo até a humanidade para nos alcançar. É por isso que nós estamos aqui. Mas a batalha continua. Os versos 7 e 8 prosseguem. Eles semearam, então tem colheita. Aí Deus diz: eis que eu, o Senhor, os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Todos aqueles que semearam a destruição contra a nação de Judá receberiam a justa colheita. O próprio Deus os levaria para o mesmo lugar. Eles seriam vendidos. E o Senhor os faria cair na mão de inimigos ainda mais cruéis. Quando olhamos para a história bíblica, a gente não precisa nem sair da história bíblica. Nós olhamos ali, por exemplo, o Império Assírio, que é completamente varrido pelo Império Babilônico. E Nabucodonosor pensava que ele era alguém, mas ele descobriria que o seu império também iria cair. Deus mostra isso através do profeta Daniel. E com o passar da história, a Babilônia cai. Se levantam os persas, os medos passam. Vêm os gregos, passam. Se levantam os romanos, Roma cai. Porque, meu irmão, os reinos deste mundo passam. Mas o trono do Senhor está estabelecido para sempre. Isso precisa fazer muito sentido, sabe? Agora você olha para todas essas lideranças políticas, todo esse movimento global, e tem gente assustada. O reino desse mundo está com os dias contados, mas o trono estabelecido para sempre. E é nesse lugar onde nós estamos construindo a nossa vida. Quando tudo passar, eu aprendi isso com o Espírito, eu tenho declarado isso de maneira profética sobre as nossas vidas. Quando tudo passar, nós olharemos e veremos que o trono continua estabelecido e nós estaremos juntos dele para sempre. Isso é segurança. Aí a gente pode declarar, né? Porque somos felizes, porque somos de Jesus. As tempestades, elas não são capazes de nos destruir. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um lugar extremamente seguro. E veja como que Deus traz a retribuição em medida justa, porque os filhos de Judá foram vendidos aos gregos. Se você abre um mapa, você vai perceber que isso está apontando para o extremo ocidente do mapa. E agora Deus está dizendo: vocês fizeram esse deslocamento com o meu povo, do Oriente para o Ocidente. Esses inimigos que estão sendo descritos aqui, se você for em Joel 2:20, é um povo que vem do norte. E os sabeus é uma nação oriunda do sul da Arábia. Aí o que Deus está dizendo? É uma nação remota do sul. Se vocês fizeram eles irem do Oriente para o Ocidente, eu os farei ir do norte para o sul. A mesma coisa que eles semearam, trazendo destruição, o mesmo tipo de deslocamento em direções opostas, Deus também traz sobre esses inimigos. E aí surge a declaração. Por que a gente sabe que isso está garantido? Como a gente pode dizer: eu meto a minha mão no fogo por essa palavra? O texto diz: tudo será assim simplesmente porque o Senhor o disse. E quando Deus declara, meu irmão, Ele faz. Quando Ele declara, Ele cria, Ele traz a existência. Ninguém pode revogar um decreto de Deus. Não há ninguém que possa ir contra as palavras do Senhor. Realmente, meu irmão, a última palavra vem do Senhor sobre as nossas vidas. Joel está vendo o dia do Senhor. E o que mais pode ser propício para esse momento, senão a palavra do Senhor?
O aspecto desse dia sendo revelado por Joel é contundente, é o dia da vingança do Senhor. Então, uma mensagem é colocada nos lábios de alguém que não sabemos ainda identificar, não é possível identificar, mas é dito no verso número 9: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Lembra do Salmo 2? As nações estão enfurecidas, em rebelião contra Deus. Sabe, Apocalipse nos mostra que povos, tribos, línguas e nações estão embriagados com um vinho de devassidão desse mundo. Esse ambiente de devassidão é liderado por uma grande meretriz, é a imagem profética que surge dentro do livro de Apocalipse. Se você for lá em Apocalipse capítulo de número 17, versos número 1 e 2, leremos também o 15. Nós vemos como existe um espírito que tem embriagado a humanidade no tempo presente. Verso número 1. Veio um dos 7 anjos que tem 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Verso de número 2. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, um vinho de luxúria, um vinho de devassidão, que tem feito que a mente das pessoas estejam iludidas, provocando cegueira. Paulo diz que o príncipe deste século cegou o entendimento da humanidade. E aí, talvez você diga, mas Zeca, ela está sentada sobre muitas águas, o que isso significa? Lembra que eu te disse que o livro de Apocalipse, ele se explica? Olhe para o verso número 15. Falou-me ainda, as águas que viste, sabe essas águas? Aquelas águas que a meretriz está sentada sobre elas? Sim, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, existe uma batalha acontecendo agora nesse momento. Porque essa meretriz está assentada sobre povos, multidões, línguas, nações. Mas quando você vai para Apocalipse capítulo número 5, você descobre que a obra do Cordeiro promoveu uma redenção. E um povo está sendo comprado. De onde? Dos povos, tribos, línguas e nações. Nós estávamos nesse lugar. Nós estávamos perdidos, embriagados, sem perceber. Ah, não, Zeca, eu nunca me envolvi com isso. Meu irmão, sem Cristo Jesus, nós estávamos embriagados desse vinho sem perceber. Estávamos cegos sem perceber. Mas se hoje nós podemos declarar que os nossos olhos estão abertos, é porque o Cordeiro foi crucificado e com o seu sangue ele nos comprou e nos constituiu reis, sacerdotes para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, nós estamos aqui, veja como que até mesmo aquilo que parece ser enigmático em Apocalipse faz todo sentido. É uma batalha que está acontecendo agora nesse momento, meu irmão. E Joel está nos dizendo que esse dia já foi inaugurado na cruz do Calvário. É por isso que nós estamos com os nossos olhos abertos. E o favor do Senhor nos alcançou. Ele mudou a nossa sorte. Ele mudou o nosso destino. Esse é o chamado do profeta Joel. Sabe, quando nós olhamos para o que está acontecendo ali naquele momento, sabemos que as nações estão em fúria, mas o Senhor não está intimidado. Sabemos que o diabo está em fúria, mas o Senhor não está intimidado. Se você for no Salmo 2, no verso número 4, ele diz: rio o Senhor. Ele está olhando para tudo isso e dizendo: vocês não sabem o que está esperando vocês. Continuem na rebelião. Os homens maus continuem praticando a maldade. A perversidade continuem sendo perversos. Resistam à minha palavra, resistam ao meu espírito. O meu dia vem. E entenda que isso é um chamado, porque a batalha vista por Joel no Vale de Josafá é o ponto máximo da presente história que nós estamos vivendo. Nós estamos falando do grande dia do Senhor. E aí o verso de número 9 diz: apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Sabe o que é lindo aqui? A gente, quando pensa no Armagedon, a gente pensa, é o anticristo preparando o seu exército. Aí Joel nos traz clareza. É Deus quem convoca. É Ele que diz: acabou. A última palavra vem dele. Isso muda a nossa perspectiva escatológica.
Isso muda a maneira como entendemos o livro de Apocalipse e veja que tudo isso aponta para a obra da cruz do Calvário. É o Senhor quem convoca os adversários, as nações para o confronto. E aí a gente percebe, por exemplo, em Apocalipse 16, você está em Apocalipse aí na sua Bíblia? No verso de número 16, onde o texto diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Não, isso aqui não é a obra do anticristo. Isso aqui é Deus dizendo: vem, porque chegou a hora. Joel nos traz clareza a respeito desse momento. É o Senhor quem declara: tem valentes? Traga os seus valentes. Quando você vai a Apocalipse, capítulo de número 19, no próprio verso de número 19 diz: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Não é o anticristo que está preparando essa batalha. Ela já está determinada pelo próprio Deus, e Joel vê isso. É Joel que diz: apregoai a guerra santa, tragam os seus valentes. O Senhor é quem faz a convocação, e o fracasso, a destruição, a ruína dessas nações, desses inimigos, dos homens maus, do perverso, é inevitável nesse dia. Ainda é o ano aceitável do Senhor, mas precisamos pregar com responsabilidade. O dia da vingança vem. E quem poderá suportar? Joel pergunta isso. Quem poderá suportar esse dia? Somente aqueles que estiverem escondidos em Cristo. Só há um lugar seguro. Volte para Joel capítulo número 3, verso número 10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Talvez alguém tenha dúvidas aqui sobre quem são esses homens valentes, quem são esses homens de guerra que foram convocados a pelejarem contra Deus. A gente pode fazer aqui um paralelo com um texto de Isaías que é muito pertinente, porque ele revela quem são esses homens. Quando nós lermos Isaías 2, você vai entender, mas eu já posso afirmar para você que esses homens de guerra, esses valentes, são aqueles que rejeitaram buscar a segurança em Deus. São aqueles que desprezaram aprender o caminho do Senhor e trilharam as suas próprias veredas. Aí você vai me perguntar assim: mas Zeca, por que você pode afirmar isso com tanta clareza? Olhe ainda para Joel 3, no verso número 10, e veja o que eles estão fazendo. Eles estão convertendo, forjando espadas das relhas de arado. Eles estão fazendo lanças das podadeiras. Certo? Agora vá a Isaías, capítulo de número 2. Em Isaías 2, o profeta vê nações, mas nações que se renderam ao Senhor. Veja aí, Isaías 2, verso número 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão o quê? Todos os povos. Ele está falando dessa obra do Cordeiro, aqueles que foram alcançados pela obra de Cristo. Está falando de nós, está falando dos gentios, está falando das nações. E veja, o verso número 3: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine, veja, aprender, que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Veja, serem guiados pela palavra, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E olha o verso número 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Veja, quando se submetem à palavra, o texto continua: estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Você pode perceber o contraste com Joel? Aqui, quando as nações aprendem com o Senhor, eles pegam a espada e fazem de arado. Eles pegam as lanças e fazem de podadeiras. Mas lá em Joel, as nações estão em rebelião. E o que eles fazem? Eles pegam os arados e forjam espadas. Eles pegam as podadeiras e forjam lanças.
Ou seja, aqueles que são chamados a pelejarem contra o Senhor são os homens que não aprenderam os caminhos do Eterno, que rejeitaram as veredas de vida. Estes que são chamados para essa peleja. Mas se nós estamos aqui nessa noite, e eu creio, meu irmão, que o Cristo está nos ensinando. É por isso que é tão importante de ganhar consciência. Estarmos aqui nessa noite é vital, porque isso nos leva a um entendimento de quem o Senhor é e daquilo que Ele está fazendo sobre nós. E note, meu irmão, que esses homens que convertem os seus arados em espadas, que convertem suas podadeiras em lanças, são homens iludidos. Por quê? Porque ele diz, e faz o seguinte, diga ao que está fraco que ele é forte. Aí a gente ouve isso desconectado do contexto e diga ao fraco, tu és forte. Então, não, ele está dizendo, diga a quem está do seu lado que ele é forte o suficiente para suportar o dia. E não é. Ele está dizendo, aqui não é uma palavra de fortaleza no Senhor. Ele está dizendo, diga ao fraco que ele é capaz, de alguma maneira, suportar o dia do Senhor pelos seus próprios meios. Ele está sendo iludido pela sua própria ganância, orgulho, altivez. Então ele está dizendo que esses homens mal conseguem perceber que são fracos e miseráveis. Lembra da igreja de Laodiceia? Vocês acham que vocês são ricos? Que são abastados? Que vocês têm muito? Pobres, miseráveis e nus. Os homens mergulhados no seu próprio orgulho. E o texto de Joel prossegue, ele diz, apressai-vos. Veja que não há como retardar isso. Vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os teus valentes. Então ele diz, as nações, venham, o chamado é urgente, o momento é decisivo. E aí a parte B desse versículo é um clamor. Senhor, as nações estão se posicionando. Aí o profeta ora, ó Senhor, faze teus valentes descer para ali. E quem são esses valentes? Aí a gente vai olhar dentro do próprio livro de Joel. A gente está no capítulo 3, mas nós já estudamos desde o capítulo número 1. E quando Joel olha para os gafanhotos, aquela praga histórica, ele está dizendo, vocês estão aterrorizados com essa destruição? É porque vocês não sabem o que está por vir. Tem um exército que vem aí. E no capítulo 2 de Joel, no verso número 6, ele diz, se esses gafanhotos foram capazes de produzir essa destruição, eu quero dizer que vem um dia ainda mais terrível, que é o dia do Senhor. E esse dia virá com um exército que pertence a ele. E aí Joel descreveu para nós esse exército. Te encorajo, depois ouça a gravação de Joel capítulo 2, a partir do verso número 1, está lá no Spotify. Porque ele diz que esse exército, verso número 6, diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes. Como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. É esse exército que agora o profeta clama. Senhor, as nações estão se posicionando. Faze, traga o teu exército. Realiza a tua obra. E esse exército é o exército do soberano Deus eterno. O verso número 12 prossegue. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Por quê? Porque ali eu, o Senhor, me assentarei para julgar todas as nações em redor. O campo de batalha é o vale de Josafá. A arena, na verdade, é um tribunal. É o lugar onde o próprio Deus se assentará para julgar todas as nações. E aqui as imagens se misturam, porque a gente percebe que aquele que peleja é o mesmo que julga, mas ele também é um rei que se assenta. E onde a gente pode encontrar essas três imagens se misturando de maneira clara, evidente? Apocalipse 19, versos número 11. A batalha do Armagedon não é uma batalha convocada pelo anticristo. É o Senhor quem convoca a batalha. E aí em Apocalipse 19, verso número 11, os inimigos descobrirão, de fato, contra quem precisarão pelejar. E aí Apocalipse 19, 11 diz, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja
com justiça. Mas Joel viu que este que peleja e julga também é o rei. Então você precisa ir até o verso de número 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Joel pode ver que o Cristo está vindo, o Messias, o ungido do Senhor, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nosso escudo, o nosso Rei, o nosso Salvador eterno, meu irmão. E aí perceba-me que nesse lugar nós estamos completamente seguros. Joel está vendo o dia do Senhor, e isso é declarado abertamente no capítulo de número 3, no verso número 14. Ele vai dizer: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Guarde isso. Joel capítulo 3, verso de número 14. O dia do Senhor está perto no vale da decisão. Mas antes, veja o verso número 13. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. E aqui eu quero ter um pouco de cuidado com esse texto, porque esse texto lá em Apocalipse ganha muita clareza. Talvez para a gente entender o que isso aqui significa com tudo que já nos foi dado na palavra de Deus, nós vamos precisar ler em Apocalipse. Porque Joel 3,13 está falando de ceifa e vindima. A ceifa apontava para a colheita de grãos, ao passo que a vindima, a colheita de uvas, são colheitas diferentes, são produtos diferentes. Em Joel 3,13, nós sabemos que o julgamento é baseado na declaração de uma semeadura. Eles semearam e estão colhendo. E o texto diz que há uma seara madura, e que essa seara parece ser de grãos, e há um lagar que será pisado. Há um lagar que está cheio. E somente em Apocalipse 14, a gente consegue perceber a diferença disso. Vá em Apocalipse 14, verso de número 14. Esse ponto do livro de Apocalipse está entre a última trombeta e o derramamento das 7 taças. Nós estamos no meio de uma estação de julgamentos, de juízos. E aqui, entre esse derramamento final das taças, surgem vozes. E o livro de Apocalipse, em Apocalipse 14, verso 14, diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, quem? Um semelhante a filho de homem. Sabemos de quem João está falando aqui. Tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Veja que nós estamos contemplando aqui uma imagem de Jesus, é o Cristo, e ele recebe uma palavra: chegou a hora de ceifar, porque a seara já amadureceu. Note que os grãos aqui, se você continuar lendo, eles não são pisados, não são queimados, eles não são jogados fora, eles não são nem sequer debulhados, eles são apenas recolhidos. Quando Jesus está falando com os seus discípulos, lá em João 4, a respeito do que aconteceu ali em Samaria, os discípulos ficaram muito confusos. E o que Jesus disse para os discípulos? Os campos estão brancos. Ele está falando de quê? De colheita de almas. Ele está falando de redenção. Ele está falando de um tempo em que chegará e a seara estará madura. Meu irmão, nós estamos amadurecendo. Chegará um tempo em que a noiva será de fato o que nós vemos ali, bela, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Meu irmão, esse será o grande dia. A pressão talvez precisará aumentar, as dificuldades, perseguições, mas não importa. Se o Espírito está nos direcionando, meu irmão, Ele nos ensinará tudo o que será preciso para chegarmos nesse grande dia e sejamos encontrados dentro da seara que está madura para ser recolhida pelo Senhor da seara. Mas quando nós olhamos para o verso de número 17, diz assim: então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo:
tomai a sua foice afiada e ajunta os cachos da videira. Vindima, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Mas olha o verso número 19. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. Você percebe a diferença entre a ceifa e a vindima? Os grãos são recolhidos, mas o fruto dessas videiras são pisados. E talvez para que você não tenha dúvida, abra em Isaías capítulo número 63, a partir do verso número 1. A epígrafe da minha Bíblia diz assim: Deus vinga o seu povo. Isaías contempla a obra do Messias como um todo, o quadro completo, e ele vê que o Messias, que é o Cordeiro, também é um conquistador ungido, que pisa sobre os inimigos. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Ele mesmo responde: sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Nós sabemos quem está falando aqui. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Aí estão olhando para o Senhor e dizendo: mas por que as tuas vestes estão manchadas, como se você tivesse pisado no lagar? Ele vai responder: o lagar, eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. É a obra do Cristo, só ele. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Isaías está contemplando uma faceta desse grande dia. Perceba que existe uma diferença entre a ceifa e a vindima. E por que eu estou falando tudo isso? Volte para Joel, e aqui nós vamos ler os últimos versículos. Porque em Joel a gente não consegue captar essa diferença. Ele só diz: a seara está madura e chegou a hora da vindima. Mas em Apocalipse a gente entende que existe uma diferença, que nós estamos aqui amadurecendo para sermos recolhidos com ele, e que ele virá num contundente dia para pisar no lagar da sua cólera. É isso que surge no verso de número 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. É um momento do transbordar da ira de Deus. O verso de número 13 terminou: grande é a sua malícia, a maldade desse mundo. E quando olhamos para a Bíblia, percebemos que juízos decisivos do Senhor foram derramados quando a corrupção se tornou em um nível de transbordo. Lembra de Noé, Sodoma e Gomorra? Por isso que os evangelhos nos mostram que Jesus também falou sobre os dias de Noé e sobre Sodoma e Gomorra. A iniquidade vai aumentar, irmãos. Então estejam atentos. Os dias são maus, mas na mesma medida que o joio crescer, eu quero dizer que o trigo também vai crescer. Eu oro para que sejamos trigo e que estejamos amadurecendo. E aqui nós lemos os dois últimos versículos, 15 e 16. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Os eventos descritos aqui não são apenas sobre uma batalha histórica. O alcance do que está sendo descrito aqui é cósmico. Sol, lua, estrelas, céus e terra sendo abalados, toda a criação sendo abalada. Por mais terrível que tivesse sido a praga de gafanhotos, Joel diria: o dia do Senhor é ainda mais terrível. Na primeira ministração dentro do livro de Joel, nós falamos sobre a estação da Covid-19. E por mais sombria que essa estação possa ter sido para você, eu quero te dizer que o dia do Senhor será ainda mais assombroso. Só que nesse dia, e aqui, meu irmão, há uma palavra que precisa fazer o nosso coração transbordar de gratidão pela graça. Porque nesse dia, esse dia terrível, olha para o que está escrito no verso número 16. Nesse dia, o Senhor será o refúgio do seu povo. Quando o dia da vingança chegar, porque ele vem, ele não nos verá como seus inimigos, porque nós fomos reconciliados por meio de Cristo Jesus. Você tem paz com Deus. A gente não é inimigo dele. Por isso a gente está aqui celebrando a obra da cruz.
Nós fomos reconciliados e nesse dia Ele nos verá como filhos. Nesse dia Ele nos verá como seu povo. Nós somos a herança dele. Então nada pode roubar o nosso coração. Mesmo que tenhamos muita dificuldade de entender por que ainda existe tanto mal nesse mundo. Nada. Quando tudo for removido e as coisas abaláveis desse mundo passarem, então, é o que está escrito aí, a última frase do verso número 16. O Senhor será a fortaleza dos filhos. Eu quero dizer que quando tudo passar, a fortaleza dos filhos continuará de pé. Nós estaremos nele e ele em nós, e por isso nós sabemos que se confiarmos nele hoje, eu sempre declaro o Salmo de número 125, e isso tem ganhado tanta clareza dentro do meu coração. Eu tenho lido o Salmo 125 de maneira escatológica. Você pode abrir suas mãos? Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, rejeitarmos qualquer tipo de flerte com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos, simplesmente nos lançarmos nele. Quando tudo passar, a nossa fortaleza estará de pé e nós estaremos guardados nele. Nós estaremos seguros nele, nós estaremos completamente protegidos nele, nós estaremos nele e não somente naquele dia, mas nós estaremos nele para sempre. Então nós oramos, Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua palavra, que nos mostra, Senhor, que ainda existe o mal, perversos, sabemos que o mundo jaz do maligno,